assim. Olá, terça-feira, 10 de dezembro de 2019. Bom dia, produtor. Tá começando o programa. E hoje a gente começa com imagens da oferta que você confere a partir de amanhã até a próxima terça-feira, dia 17, aqui no canal do Boi. É mais uma edição do De Olho na Fazenda Pitangueira. Oferta de 80 touros Braford, como esse que você está vendo aí na sua tela, animais belíssimos, da mais alta genética, com realização da MB Leilões. Ótimo dia para você, produtor, um ótimo dia para você, pecuarista, amigo de todo o Brasil. Estamos juntos aqui para mais uma edição do Bom Dia Produtor nesta terça-feira. Como é que foi sua segundona? Já começou a semana? Resolveu os pepinos que ficou no final de semana? Agora é só aproveitar para colher bons resultados aí, preparar uma semana abençoadíssima, que eu tenho certeza que Deus preparou para todos nós. Vamos saber o que é destaque no programa de hoje? A gente segue juntos até às 8h30 da manhã. Bom, nós vamos saber hoje como se saíram as exportações dos principais produtos do agronegócio brasileiro na primeira semana de dezembro. E além desse assunto, você vai ver também. O orçamento para 2020 começa a ser discutido hoje aqui em Brasília. E claro, temos informação de mercado, temos oportunidade de negócio e muito mais para você. Fique com a gente, Bom Dia Produtor já começou. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7h05, mais uma vez um ótimo dia para você. Vamos abrir juntos essa edição do programa. Como a gente sempre faz, todas as manhãs, vamos até a capital federal. Vamos saber o que é destaque lá em Brasília hoje. As informações com Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia! Eu estou aqui em frente ao Congresso Nacional porque hoje, a partir das 10 horas da manhã, parlamentares da Câmara e do Senado, em sessões conjuntas, começam a discutir e votar também o orçamento para 2020. É o planejamento de gastos dos ministérios do governo para investir em políticas públicas em 2020. A discussão aí dos 3,8 bilhões de reais destinados ao fundo eleitoral, que teria levado aí parte dos recursos do Ministério da Saúde, 500 milhões de reais, mas o relator do orçamento, deputado federal Domingos Neto, do PSTB do Ceará, disse que esses recursos do Ministério da Saúde estão garantidos. Mas parlamentares, senadores, deputados sabem que algumas verbas não podem ser mexidas. É o caso dos gastos com funcionalismo público, pagamento de salários e também com gastos previdenciários. E a medida provisória 897, a MP do Agro, também está na dependência de orçamento para fazer valer. Uma solenidade do Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina falou sobre sua expectativa do orçamento para a pasta em 2020. Os deputados sabem do que a agricultura tem feito pela economia do Brasil e eu não tenho dúvida que o que puder ser feito dentro de um orçamento que não é o melhor dos mundos, mas dentro disso o que puder agregar, o que puder vir mais para a agricultura, eu acho que nós vamos conseguir. É uma questão de cobertor curto, então nós estamos chorando bastante para ver se a gente arruma mais recursos, porque a gente tem mostrado a importância do agronegócio para a economia brasileira. Nós vamos acompanhar e vamos informando tudinho para vocês aqui no canal do Boi. De Brasília, Saulo Lopes. Dia importantíssimo em Brasília, para você ficar sempre bem informado aí sobre a votação do orçamento, sobre outras informações que vêm de Brasília. Só ficar ligado aqui na nossa programação e não perder a oportunidade também de visitar o nosso portal sba1.com. Vamos falar de mercado agora? Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje quem nos traz informações é o Felipe Reis. No mercado do boi gordo, em algumas regiões, parte dos frigoríficos ficaram fora das compras na manhã desta segunda-feira. Este funcionário das pastas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pará. As indústrias que estavam ativas no mercado ofertaram preços menores pela arroba do boi gordo. Contudo, o volume de negócios foi reduzido. Das 32 praças monitoradas pela Scott Consultoria, no dia 9 de dezembro, a cotação do boi gordo caiu em 7. Com os estoques confortáveis e a dificuldade em escoar a produção no mercado interno,
Parte dos compradores entraram nas compras ofertando preços menores pela matéria-prima. Destaque para a região oeste da Bahia e Triângulo Mineiro, onde a cotação do boi caiu 3% e 3,5% respectivamente em relação ao fechamento da última sexta-feira, 6 de dezembro. Por outro lado, no Mato Grosso, o cenário é diferente. No estado, mesmo com o lento escoamento de carne bovina, a baixa oferta de boiadas mantém o mercado com os preços sustentados. Tanto no norte quanto no sudeste do estado, o preço da arroba do macho terminado subiu 1,6% e 1% respectivamente na comparação dia a dia. A cotação do boi gordo também subiu na região sul de Goiás, no norte de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Vamos saber então como estão os preços em todas as regiões do país. Lembrando que essa cotação que eu vou te mostrar agora também tem dados apresentados pela Scott Consultoria e que os preços são para uma boiada comum à vista e livre de furo rural. Vamos lá, vamos começar pela região sudeste. Preços mínimos que informam aí das regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Queda de R$ 7,50 no Triângulo Mineiro, alta de R$ 1,00 no norte de Minas e alta de R$ 6,00 no Rio de Janeiro. Este é o cenário da região sudeste. Vamos agora para a região sul, que apresentou queda de 15 centavos no quilo pago em Pelotas e também oeste do Rio Grande do Sul. Na primeira tela do Centro-Oeste, que destaca aí Mato Grosso do Sul e Goiás, tivemos alta de R$ 1,00 apenas no sul de Goiás. Na segunda tela, com destaque para Mato Grosso, alta de R$ 3,00 no norte do estado, alta de R$ 2,00 no sudeste de Mato Grosso. Vamos agora para a região nordeste, que apresenta cenário de queda. Queda de R$ 6,00 no oeste da Bahia, queda de R$ 3,00 no sul também da Bahia e queda de R$ 4,00 no Maranhão. Encerrando o nosso giro pela região norte, cenário também de queda de R$ 2,00 em Rondônia. O Campo Grande foi sede do Simpósio Internacional sobre Sustentabilidade da Bovinocultura de Leite e Corte no Cerrado. Entre os temas abordados estiveram a questão nutricional, que ganhou destaque. Confira os detalhes na reportagem do Vinícius Souza. Sustentabilidade. Essa é a palavra de ordem para muitos produtores que investem na pecuária de leite e corte. Os dados são expressivos. Só em 2018, o Brasil teve produção leiteira na casa dos 38 bilhões de litros. Na pecuária de corte, somos o maior rebanho comercial do mundo, 213 milhões e meio de cabeças de gado, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. A gente vive um momento complicado porque a mídia ela encara sempre a produção animal como uma ameaça, né, ao meio ambiente, e a gente observa que, no caso, o campo, ele não dá muita vazão a isso e, na verdade, trabalha muito forte. Primeiro, produzindo um boi em menor tempo. O uso da dieta de alto grão para bovinos confinados também ganha destaque quando o assunto é produção. É necessário cuidados para que os desafios sejam superados e as oportunidades aproveitadas. Hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com volumosos. Volumosos, ou seja, plantar uma roça de milho, ter uma capineira. E, por outro lado, a gente tem uma intensificação muito grande da produção pecuária a pasto, que faz com que a gente aumente a lotação no período das águas desses animais. Então, chega no período da seca, uma estratégia é o confinamento. Só que o confinamento e a intensificação, ela está atrelada a esse problema do volumoso. Então, as dietas de alto grão são dietas que elas necessariamente têm demandado, ou seja, o técnico consultor ele tem uma demanda de trazer uma resposta ao campo que exige que a gente reduza a taxa de lotação no período da seca, que faça a terminação desses animais para produzir uma carne mais acabada, com maior capa de gordura, que possa exportar um animal mais novo, mas, por outro lado, sem o uso de volumosos. E é aí que encontramos a importância de estratégias para a suplementação dos bovinos em pastagens tropicais, clima que predomina no Brasil. Quem optar por suplementar a pasto, alguns pré-requisitos. Ter quantidade de pasto, conhecer essa qualidade dela e, principalmente no período de seca, seria o outono e inverno, algumas estratégias de ter essa quantidade de pasto e, junto com esse pasto, que a qualidade é um pouco inferior, a gente trabalhar com diferentes níveis. E dependendo do objetivo do produtor e a questão econômica, a gente conhecer as quantidades de suplemento para cada bovino e a concentração de nutrientes, principalmente energia e proteína, para a gente não ter perdas nem desperdício. Entre os temas discutidos durante o evento, a guerra comercial entre China e Estados Unidos também foram abordadas. Para o produtor rural brasileiro, um conselho: o cenário pode mudar a qualquer momento.
É o que este engenheiro agrônomo especialista em bovinocultura explica. Em função desse aumento, porque essa guerra comercial que existe entre a China e os Estados Unidos abriu portas para o Brasil exportar carne, né? E o mercado ficou muito favorável e realmente aí nós estamos passando por esse momento favorável, né? Mas a gente tem que lembrar a todo momento que a gente não pode descuidar dos custos, apesar dos preços estarem bons, mas a gente sabe que é um efeito de sobe e desce mesmo. Nós estamos na alta agora, mas nós temos que lembrar que nós temos que cuidar dos custos. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Vamos falar de oportunidade de negócio agora. O Canal do Boi destaca para você uma oportunidade para você adquirir uma propriedade rural em uma das regiões mais produtivas do país. É o leilão judicial da Fazenda Três Meninos, que coloca à sua disposição terras prontas para pecuárias no estado de Goiás. Quem nos traz mais informações é o repórter José Cunha. O dito popular não deixa dúvida. Quem compra terra não erra. E para quem quer acertar ainda mais na decisão de investir em uma propriedade rural, nada melhor do que fazê-lo em uma região de terras produtivas, com aptidão para a pecuária, como é o estado de Goiás. Aqui surge uma grande oportunidade para você fazer o seu investimento. É o leilão judicial da propriedade rural denominada Fazenda Três Meninos. A propriedade possui uma área de 315 hectares e está situada na rodovia Jataí-Serranópolis, quilômetro 24, no município de Serranópolis, em Goiás. É banhada por uma represa e um córrego, com pastagens prontas para a pecuária, casa para sede, galpão com despensa, 2 currais, energia elétrica e área de reserva legal. A segunda praça será no dia 23 de dezembro de 2019, com 50% de deságio sobre o valor da primeira praça. Lembre-se, num leilão judicial você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 3047 9800 ou pelo endereço eletrônico lute.com.br/Serranópolis. Hora do nosso primeiro intervalo comercial nessa edição do Bom Dia Produtor. E no próximo bloco nós vamos saber como se saíram as exportações dos principais produtos do agronegócio brasileiro na primeira semana de dezembro. São 7h16, você está vendo na tela aí também o WhatsApp aqui do programa. Se você quiser participar, mandando a sua mensagem, 998631001. Participe, eu volto já. 7h17, horário de Brasília, já estou de volta e como as boas oportunidades de negócio não param aqui na programação do Canal do Boi, vou te levar comigo agora até Sinop, no Mato Grosso. Vou bater um papo com meu amigo Arnaldo Campos, lá na Ricardo Nicolau Leilões. Arnaldão que já está aqui posicionado para nos trazer informações. Arnaldo, eu sei que o leilão da Vergalhão realizado nesse último final de semana foi sucesso absoluto, mas águas passadas não movem moinhos, né? É hora da gente já começar a pensar na próxima realização da Ricardo Nicolau Leilões, porque tem bom em pauta na agenda aí, né? Bom dia. Bom dia, meu caro Adriano, bom dia a todos. Pois é, só vou te dar a notícia da chuva aqui em Sinop também, tá? Choveu bastante ontem durante o dia, choveu praticamente a noite toda, aquela chuva que dá até uma preguicinha de sair da cama bem de manhã cedo assim, né? Mas faz parte, vamos lá. Adriano, Alta Floresta, sucesso total, né? Você já teve as notícias aí, a gente já deu a notícia aqui no SBA, foi um leilão extraordinário, liquidez muito boa, mercado muito firme, muito positivo. Então, assim, parabéns a toda a equipe Ricardo Nicolau Leilões pelo esforço, foram mais de 5.500 animais, nosso grande parceiro lá, o Fernando Porcel da Vergalhão, o Sindicato Rural, um show realmente de leilão. Mas segue o baile, a carruagem tem que seguir em frente e amanhã nós temos boi em pauta já, um boi em pauta também especial, um boi em pauta que vai trazer reprodutores daquela parceria lá dos irmãos Cássio e Eduardo Lucente com os irmãos Rafael e Rodrigo Danelon aqui no Mato Grosso. São apenas 12 reprodutores, mas de muita qualidade, né? E mais de 1.000 animais de corte, viu? Nós teremos uma oportunidade muito boa no boi em pauta de amanhã. As ofertas que andavam um pouco enxuta melhoraram um pouco agora na última semana, então a gente vai ter uma quantidade expressiva de animais. Uma entrevista com o Marco Balsalobre, o Marcos é pesquisador
da Belma Nutrição Animal, já foi sócio proprietário da Belma também. Uma entrevista muito interessante, falando um pouco das novas tecnologias, falando um pouco do que esperar desse mercado de nutrição aí para o futuro. Então, assim, uma entrevista imperdível. Lembrando que o nosso Boi em Pauta vai ao ar sempre, né, às 20 horas e 30 minutos. E é nessa quarta-feira, dia 11, então esse Boi em Pauta é especial. Você fique ligado com a gente, visite o nosso site hoje, após o almoço, que os vídeos dos reprodutores já vão estar por lá, né, provavelmente já vão ter alguns vídeos também dos lotes que estão sendo filmados de gado de corte para esse nosso Boi em Pauta, ok? E eu já queria chamar a atenção também, Adriano, que a gente fecha o ano, as nossas atividades aqui no dia 18 de dezembro, com mais um Boi em Pauta, e aí sim a gente encerra a agenda dos leilões do ano de 2019 e já vamos preparando aí 2020. Então, Boi em Pauta agora dia 11, né, 20 horas e 30 minutos, e Boi em Pauta também no dia 18 de dezembro. Faça contato com a gente, faça contato com a equipe Ricardo Nicolau Leilões, agende a filmagem dos seus animais, a equipe vai até a fazenda, organiza, identifica, pesa. A gente tem falado todo dia que a importância de você ter animais pesados, identificados, ter garantia e confiança na compra, trabalhando com uma empresa séria, uma empresa idônea, como a Ricardo Nicolau Leilões. Faça contato com a gente então, através aí do nosso site, nas mídias sociais, do telefone, você fique à vontade, toda a equipe Ricardo Nicolau Leilões está à sua disposição. Ok, meu caro Adriano? Bom dia por aí, eu vou seguir firme por aqui, você vai firme por aí. Forte abraço. Valeu, Arnaldo, ótimo dia pra você. Ontem tava assim aqui, viu, que nem você falou, papo lá da cama, onde foi difícil, rapaz, chuvinha a noite inteira, aquele clima gostoso, mas hoje já deu uma segurada por aqui, vai tocar o barco pra frente. Um grande abraço pra você, um ótimo dia. Bom, o repórter José Cunha esteve em Ribas do Rio Pardo, aqui no interior do Mato Grosso do Sul, acompanhando um dia de campo sobre a produção de carne e carbono neutro. E lá ele conversou com o chefe-geral da Embrapa Gado de Corte sobre esse sistema produtivo. Você vai ver agora os detalhes. Acompanhe aí. O dia de campo promovido pela Embrapa Gado de Corte dentro da programação do 8º curso de LPF trouxe produtores e técnicos até o município de Ribas do Rio Pardo para falar sobre carne e carbono neutro. Sobre esse assunto vou conversar com Rony Mamed, que é chefe-geral da Embrapa Gado de Corte. Rony, eu começo te perguntando o que é exatamente a carne carbono neutro. Então, José, a carne carbono neutro é uma proposta que foi elaborada pela Embrapa Gado de Corte e parceiros no sentido de oferecer um produto ao mercado que seja produzido de maneira sustentável. Sustentabilidade é uma pauta cada vez mais presente na agenda mundial. Nós não podemos fechar os olhos para essa questão da sustentabilidade e, em especial, naquilo que se refere à produção pecuária. Nós precisamos buscar e precisamos encontrar caminhos de produção de carne que estejam alinhadas a essa questão da sustentabilidade, a conservação ambiental, e a carne carbono neutro ela vem exatamente nessa direção. O sistema de produção de carne carbono neutro, ele contempla a produção de animais em um sistema de integração ILPF, onde nós tenhamos ali o componente florestal, de maneira que as emissões de gases, as emissões de metano entérico desses animais durante o período de produção, elas são neutralizadas pela presença das árvores no sistema. Isso é um assunto que está sendo bastante tratado em outros países, né? Mas aqui o Brasil ainda engatinha nesse tipo de produção, né, Rony? O conceito, esta marca conceito carne e carbono neutro, ela foi trabalhada pela Embrapa nos últimos 4 anos. Nós temos uma marca protegida, carne e carbono neutro, também protegemos a marca carne baixo carbono e estamos trabalhando desde o ano passado em parceria com a Marfrig, e vislumbra-se colocar esse produto no mercado já no próximo ano, em 2020. Ocorre que, no Brasil, os consumidores eles ainda não estão tão sensíveis a esse assunto. Mas no exterior, principalmente na União Europeia, alguns países asiáticos, Estados Unidos, as pessoas elas estão mais ligadas e mais interessadas
em relação à procedência dos produtos que elas consomem e a forma com que esses produtos eles são produzidos. E o conceito carne carbono neutro, ele vem ao encontro destas expectativas e vislumbra-se a colocação desse produto, dessa carne, principalmente no momento inicial, lá no exterior. Agora, Rony, dá para dizer que essa tendência leva o mercado internacional a valorizar o produtor, valorizar mais a carne produzida dentro desse sistema de carne carbono neutro? Não há dúvida, mas isso em grande medida eu entendo que dependa também da maneira como nós comunicaremos isso. Então temos aí um desafio de não apenas ter um protocolo robusto e adequado, o que já existe, e inclusive o protocolo técnico, ele deu origem a um protocolo de certificação, que há poucos meses foi homologado pelo MAPA e também pela CNA. Então este é um protocolo robusto, né? Mas nós precisamos comunicar isso de maneira adequada. Precisamos difundir essa ideia e assegurarmos, por meio de um sistema sólido, né, e seguro de certificação, que os produtos que estarão sendo comercializados com a marca CCN, eles sejam auditados, uma auditoria de terceira parte, de maneira que tenhamos total segurança de que os produtos comercializados atendem os critérios de produção. Agora, Rony, é claro que nós estamos falando aqui, né, de um sistema de produção de carne carbono neutro dentro do sistema ILPF, mas a gente pode ver também que já existe algum estudo, algum outro projeto para se produzir carne com baixo carbono dentro do sistema de pastagem pura, ou seja, o pecuarista que só trabalha com pasto, não tem a floresta na propriedade dele ou a lavoura, mas ele, de alguma forma, vocês estão estudando para que ele possa produzir uma carne com baixo teor de carbono? Sim, nesse momento está sendo trabalhado um projeto, nós chamamos de carne baixo carbono, ele também prevê a produção de carne sustentável, produzida em sistemas intensivos, mas sem a presença da árvore, né? Onde a mitigação dos gases de efeito estufa, né, que dariam a esse produto essa característica de ser um produto produzido com baixa emissão de carbono, se daria por meio do estoque de carbono nas raízes, principalmente no sistema radicular das plantas. Tá certo, obrigado, Rony, pela sua entrevista. Eu conversei com o Rony Mamed, chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, falou sobre a importância, né, da sustentabilidade, da produção de carne carbono neutro dentro do sistema ILPF. De Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Mas na primeira semana de dezembro, com 5 dias úteis, a balança comercial registrou um superávit de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Resultados de exportações no valor de 5 bilhões de dólares e importações de 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Vamos saber como foi o desempenho dos produtos do agronegócio nos comentários do nosso analista João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia. Acho que todo produtor rural brasileiro olha com cuidado a questão de exportação. Exportação é a válvula de escape, ou seja, se você tem um excesso de produto no mercado interno, você derruba preço e a exportação é a grande responsável pela melhoria dos preços da soja, do milho, do suíno, do boi, todo mundo aí. Então vamos ver o que aconteceu na primeira semana de dezembro. Vamos começar pela soja. A soja nós já vimos com 71 milhões de toneladas de soja exportada, é um número bastante expressivo. E continua ainda a soja com 154 mil toneladas dia. Multiplicarmos isso por 21 dias, nós estamos falando em mais de 3 milhões de toneladas. 71 milhões e meio mais 3 milhões de toneladas, nós estamos falando em 74 milhões e 500 mil toneladas. Soma com as 44 que é a exportação, teoricamente nós vamos chegar no fim de dezembro sem nada ou com estoque muito, muito baixo, para 10, 15 dias de consumo no Brasil. A soja, o ano passado foi 83 milhões, um ano excepcional, não teve estoque de passagem, muito pequeno, 2 milhões e pouco, e continua
esse ano as exportações, apesar da queda da produção de 115 milhões que aconteceu nesse ano, você tem uma exportação muito forte, a soja é o principal produto exportado. Outro é o milho. O milho também hoje merece uma atenção especial para quem depende de milho. As exportações de milho é impressionante, um produto que vale $10 no porto, o saco. Nós estamos falando, exportando 320 mil toneladas por dia. Se nós projetarmos isso, essa mesma média continuar durante o mês, eu acho pouco provável que continue. Deve cair essa média ao longo do mês de dezembro. Mas nós estamos falando em mais de 5 a 6 milhões de toneladas. Com as 39 já exportadas, nós estamos falando em 44 milhões de toneladas. O consumo interno do Brasil é 62 a 64 milhões de toneladas. Mais 44, nós estamos falando em 108, 110 milhões de toneladas. Quanto que foi a produção brasileira? 100 milhões, primeira e segunda safra. O estoque de passagem, quanto que foi no passado? 12 milhões. Ou seja, nós estamos comendo o estoque de passagem de 2018 2019. E você vai ter um pequeno problema na questão de oferta de milho no primeiro bimestre. Por quê? Porque você vai chegar com estoque muito baixo de estoque de passagem, você não vai ter a primeira safra ainda, e há uma incerteza a respeito da segunda safra de milho desse ano, em função do atraso que deu em alguns estados importantes, como o caso de Goiás, Mato Grosso do Sul, algumas regiões de Mato Grosso, atrasou o plantio de soja, você não vai ter o período ideal de plantio de milho segunda safra, que é de segunda quinzena de janeiro até o mês de fevereiro. Então, o estoque de passagem vai ser baixo, o aumento foi significativo. Olha os números aqui, ó. O ano passado o Brasil exportou 22 milhões de toneladas de soja. Esse ano vai exportar 44. Simplesmente dobraram as exportações de milho no mercado brasileiro. Vamos ver as carnes então. Frango. Número muito bom, nós exportamos mais de 91 mil toneladas de frango no período da primeira semana, a média diária 18 mil toneladas e 300 por dia de exportação, é um número bastante expressivo, você vê isso aí, houve uma reação muito significativa em relação ao mês passado e muito significativa também em relação ao ano passado. O Brasil, as três carnes, frango, suíno e bovino, chama-se China. China é o grande vetor do aumento das exportações brasileiras. Esse ano, nós vimos com um aumento muito pequeno, de janeiro a novembro, de 1,1% em relação ao ano passado, na exportação de frango. Vai dar uma melhorada, lógico, não vai ser um número muito, muito expressivo, mas a tendência de 2020 é muito positiva para o setor de frango, porque há uma expectativa também da reativação dos 20 frigoríficos que foram bloqueados para exportação para a União Europeia, pode ser que volte eles e o Brasil tem condições de aumentar significativamente a sua participação no mercado mundial de carne de frango. O Brasil tem as duas coisas mais importantes para frango. Um é a alimentação, nós temos milho e farelo de soja, e segundo, tem um modelo de produção que é extremamente inteligente e que funciona, pelo menos do ponto de vista de produção. A integração, o frigorífico, a empresa mestre, ela fornece o pinto, a ração, a cesta técnica, busca na hora que está pronto, ou seja, é uma cadeia que funciona harmonicamente. E com isso, o Brasil hoje disputa o primeiro lugar nas exportações de frango no mercado mundial. A outra carne, suíno, exatamente em cima da expectativa da China. A China habilitou mais plantas frigoríficas para exportar. E nós estamos falando em carne in natura. Hoje, o suíno está exportando tudo. Em Santa Catarina foram habilitados 6 frigoríficos para exportarem miúdos de suíno. Ou seja, a China está comprando tudo que tem de carne de suíno no mercado internacional. E o Brasil está aproveitando. Olha os parâmetros do ano passado. 45% a mais que o ano passado, 20% a mais que em novembro, graças a novas plantas que foram habilitadas e a demanda chinesa. 3.500 toneladas por dia, o Brasil pode chegar a 72 mil toneladas nesse mês, a exportação de carne suína. É um número excepcional. Nós nunca chegamos em patamares tão altos como nós estamos chegando na suinocultura. E o preço, com certeza, o senhor e a senhora que criam suínos
não deve estar reclamando do preço não. Em algumas regiões passou dos R$6 o quilo vivo. Fazia muito tempo que não chegava a esse patamar de preço. Vamos lá? Carne bovina. Aumentando. Aqui que nós estamos falando, a primeira semana, normalmente os números são um pouco mais menores. À medida que vai chegando ao fim do mês, aí sim você tem uma média bem exata do que vai acontecer no mês. O mês passado, nós começamos com 6 mil toneladas dia de exportação de carne bovina. Mas foi erro do Ministério do MDIC, lá, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que não tinha feito bem a alocação dos valores que foram exportados. Esse mês começamos com 7 mil toneladas, é um número bom, é um número que se chegar vai dar próximo a 150 mil toneladas, para o mês de dezembro é um mês muito bom. A demanda chinesa está forte, nós estamos hoje com 32 frigoríficos habilitados para exportar para a China, só que eles querem animais com menos de 30 meses. É muito importante isso, que o frigorífico leve muito a sério isso. Nós mostramos agora, antes do nosso comentário, os preços do boi no mercado interno brasileiro. Aqueles preços que estavam em 250 já caíram, então aqui no Mato Grosso do Sul, menos de 190 a arroba. Ou seja, nesse patamar, há um preço médio de quase $5.000 a tonelada, $4.950 a tonelada, há um câmbio de 4,12, 4,20, meu amigo, o frigorífico deve estar ganhando dinheiro sim, com certeza absoluta. Esperamos que ele não tenha uma obsessão muito grande, só ficar para ele, que ele reparta com isso. Ontem, na imprensa brasileira, começou a falar muito a respeito da que a exportação é a grande culpada pelo aumento do preço da carne. Ponto. Não é bem assim. A grande questão do aumento do preço da carne, primeiro foi a falta de boi, falta de gado pronto para abate. Nós chegamos nesse último mês, nesse último bimestre, o estoque muito baixo de animais prontos. O confinamento já foi todo vendido, e que foi um número grande, nós confinamos esse ano 5.200.000 cabeças, e faltou boi. E outra coisa, aqueles preços que foi para o produtor já caíram. Nós estamos falando hoje aqui no Mato Grosso do Sul a menos de 190. Infelizmente, na gôndola do supermercado não caíram os preços da carne. Eu acompanho, vou no supermercado, eu vi preços que quase que dobraram nesses últimos 60 dias e não recuaram ao preço que deveriam recuar, já que o preço da arroba caiu de forma significativa. Não se fala mais em boi de 250, 240, 230. Fala-se em boi próximo a 200 e com valores até menores que isso. Infelizmente, no setor, a pecuária no Brasil, nós temos 250 mil pecuaristas. Sabe uma coisa próxima a isso? 3 grupos frigoríficos que respondem por mais de 50% do abate. 4, 5 redes de supermercados que têm uma participação expressiva na distribuição da carne. Há um desequilíbrio nesses 3 pontos da cadeia. Mas esse é o Brasil. É a ganância, né, João? Obrigado pela sua participação. Vou para o intervalo comercial, mas lembro você que começa amanhã aqui no canal do Boi mais um De Olho na Fazenda. É o De Olho na Fazenda Pitangueira, que vai ofertar 80 touros Brafor com realização da MB Leilões. Animais como esses que estão aí no seu televisor, para você não perder a oportunidade de fechar o ano fazendo mais um bom negócio aí a preços fixos. Em mais um De Olho na Fazenda aqui na programação do canal do Boi. 7h38, fica por aí, eu volto já. Bom, nas últimas semanas, a alta acentuada dos preços pagos ao pecuarista pelo boi gordo alterou, como era de se esperar, o comportamento do mercado. O produtor passou a segurar o animal na fazenda na expectativa de valores mais altos. Isso acabou impulsionando ainda mais as cotações. Pecuaristas comemoram a recuperação e até mesmo algumas indústrias viram possibilidade de ganhos melhores. Mas o analista de mercado de boi, Iberville Neto, alertou para um novo problema. Frigoríficos médios e pequenos sem acesso à exportação podem ter dificuldades. Acompanhe. Pecuarista comemora, e com razão, a alta dos preços pagos pelo boi gordo. Mas a alta tem sido tão acentuada que já merece alguma reflexão. Foi o recado que deixou aqui no encontro da Scott Consultoria Iberville Neto, ao debater e ao discutir com pecuaristas, com representantes de frigoríficos. Você deixou um recado muito especial.
muitos frigoríficos vão sofrer pesados prejuízos com essa alta acentuada do boi gordo. O que ocorre no mercado com os menores? O que nós temos observado é que o grande vetor da demanda que tem puxado essas valorizações no atacado, varejo de menor intensidade e para o boi gordo tem sido a China. No caso, a China afetando o nosso varejo é por questão de diminuição de oferta. Então isso tem valorizado os preços ao longo da cadeia, mas o consumidor no mercado doméstico ele não tem conseguido absorver essa valorização. Então a valorização do varejo foi menor do que a do atacado, que por consequência foi menor do que a do boi. Então quando a gente pega a valorização do boi maior do que a valorização no atacado, isso ilustra a situação de um frigorífico de mercado doméstico. Então o frigorífico que não tem acesso a esses preços melhores praticados pela China, ele tem trabalhado com margens apertadas. Isso geralmente se refere aos frigoríficos menores ou a plantas de frigoríficos maiores, mas isso acaba se diluindo dentro da empresa. Há temeridade com alguns desses frigoríficos? Podem fechar este ano e o ano que vem com prejuízo? É possível que em 2020 nós vejamos alguns frigoríficos menores que não vinham com uma situação financeira muito boa. Talvez esse seja o estopim para que alguns saiam da atividade. O mercado do boi ele já tem se ajustado um pouco, então a situação de mercado doméstico ela mostrou que o consumidor não estava disposto, não tinha condições de assumir esses preços que a carne alcançou, então isso já tem se ajustado. Se isso acontecer dentro de um horizonte não muito longo, aí a gente já diminui um pouco o alerta, né, a expectativa de que haja problemas aí, mas nós não esperamos um cenário de preços baixos para o próximo ano, e como a China vai continuar ajudando a definir o preço do boi, para 2020 deve ser uma situação apertada para uma parcela de frigoríficos, principalmente os que acessam apenas o mercado interno. Uma pergunta que todos gostariam de fazer e que é muito difícil de responder. Chegamos a R$ 250 arroba. Agora já se fala mais em 235, 240. Esses preços recuam quanto ainda? Esses valores mais próximos dos máximos, e aí a nossa referência, por exemplo, nessa sexta-feira, ela recuou em torno de R$10. A nossa referência da Scott Consultoria está em torno de R$220 à vista, considerando o bruto com fundo rural, né, sem descontá-lo. Mas a grande questão é justamente essa, a magnitude dessa queda. A gente espera que exista espaço para cair mais um pouco, porque à medida que os preços foram subindo, os pecuaristas, sabendo que no dia seguinte iam vender por R$5, R$10 acima, eles seguraram um pouco as vendas. Então esse ajuste é a grande dúvida que a gente está acompanhando. Depois, passado esse ajuste de final de ano, a tendência é de um cenário mais firme, inclusive com uma safra firme, por questões de que a gente não tem uma oferta importante de gado até 30 meses no período de pastagem. Então a demanda para a China vai ter uma dificuldade de encontrar machos no começo do ano que vem, vai correr para as novilhas, então o ano que vem deve ser uma safra demandada para novilhas e uma safra de preços firmes, mas é realmente esse degrau que a gente deve observar no curto prazo para esse ajuste, essa acomodação, é a grande dúvida. Mas a velocidade que os preços subiram, eu não descartaria que há um espaço ainda para descer. Claro que é quase unânime que o patamar de preços do boi gordo mudou, a gente não vai observar preços, muito provavelmente, aqueles preços que nós tínhamos em setembro, outubro, não devem ser mais observados no mercado boi gordo, em valores nominais. Bom, você ouviu Iberville Neto? Iberville Neto deixou um recado, preços bons para o pecuarista comemora, mas há um limite para o mercado e dificuldade, principalmente para os frigoríficos pequenos, que não conseguem repassar esse custo no mercado interno. Acho que passamos o recado, não é, Iberville? Eu acredito que em resumo seja isso. A gente tem uma situação de frigoríficos menores com um pouco mais de dificuldade e eles acabam precisando pagar esse valor a mais pelo frigorífico, pelo boi. E no que diz respeito ao cenário de precificação de boi, preços firmes em 2020, mas a gente tem um momento aí de ajuste no curto prazo, nessa virada de ano, que deve ser analisado com atenção. Bom, você vai acompanhar agora uma reportagem especial produzida pelo repórter Gustavo D'Angelo sobre a contribuição da cidade de Araçatuba para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, principalmente a pecuária. É uma homenagem ao aniversário da capital do boi gordo, que completou 111 anos no dia 2 de dezembro agora. E também ao sindicato que representa o setor da região e tem um papel fundamental nessa história. Vale a pena conferir. Reconhecida como a capital do boi gordo, Araçatuba herdou esse título das décadas de 50 e 60, por conta da intensa atividade pecuária na região.
O local símbolo dessa relação da cidade com o gado é aqui, a Praça Rui Barbosa, também conhecida como a Praça do Boi Gordo. Por mais de 30 anos, o local foi palco de diversas negociações envolvendo compra e venda do gado. Era aqui também que os pecuaristas da região definiam o preço da arroba no mercado nacional. Mas a relação de Araçatuba com o agronegócio, sobretudo a pecuária, vai além. Quem conta essa história é o pecuarista Marco Antônio Viol. Nós precisamos apontar três fatores, né, que se instalou. Primeiro foi os mineiros que vieram para cá e colocaram o gado mais precisamente na nossa região. Segundo, com a Segunda Guerra Mundial, houve uma exportação muito grande de gado e precisou se instalar frigoríficos do interior, onde estava a produção do gado, porque o gado chegava aqui em Araçatuba, ia para São Paulo, através de ferrovias e rodovias, né, nas caravanas, e isso o gado emagrecia, chegava lá mais magro e tal. Então o governo federal financiou os frigoríficos e foi o primeiro frigorífico a se instalar na nossa região foi o Tchau Maia, né, que é histórico dentro da nossa pecuária. Foi se instalando essa cultura da pecuária na nossa região. Chegamos a ter 20% do estado de São Paulo em produção de animais na área extensiva. Isso significa 1,5 milhão a 1.700.000 cabeças. Né? Então foi assim. O terceiro momento, que foi muito importante, nós não podemos deixar de falar, foi sobre a vinda do Torres Homens e instalou aqui o primeiro laboratório do Brasil de sêmen e de genética animal, melhoramento genético, onde ele foi importar o Carvat, lá na Índia, trouxe para Araçatuba e aí começou o grande desenvolvimento do Nelore no Brasil. Do pioneirismo dos produtores rurais responsáveis direto pelo desenvolvimento da cidade e que tinham uma visão do futuro, foi criado em 1965 o Sindicato Rural da Alta Noroeste, o CIRAM, com o objetivo de ampliar a representatividade e defesa dos setores da agropecuária na região de Araçatuba. O CIRAM surgiu como uma associação. Então é uma associação de produtores, principalmente pecuaristas, porque por isso aqui é a terra do boi, né, a terra do boi gordo. E dessa associação nasceu o CIRAM. O CIRAM já tem 77 anos de idade e vem de um ciclo, né? São alguns ciclos. A gente fala que o ciclo do boi veio de 1940 até 2000, 99, 2000 e aí entra o ciclo da cana. Então as usinas sucroalcooleiras entraram na nossa região de 2000 até hoje. Aí o que acontece? Houve uma mescla. Nós temos a parte de sucroalcooleira, nós temos a parte de confinamentos, produção de genética. Hoje a gente exporta muita genética para outros estados e até outros países. E também temos a parte de pequenos e médios produtores, a gente produz hortifruti granjeiro, nós produzimos um pouco mais de milho em pequena escala, nós temos essa parte também, temos uma novidade que é a produção de uva aqui na nossa região, que está tendo uma aceitação e uma produção muito satisfatória. À frente da entidade desde 2018, Fábio Brancato destaca a nova era vivida pela cidade, que passa a ser compartilhada por animais da raça equina mais versátil do mundo, a quarto de milha. Durante mais de 50 anos, nós pleiteávamos o recinto de exposição. O recinto de exposição era do Estado, era poder do Estado e nós tínhamos uma seção de uso precário. Hoje, o que acontece? No final do ano passado, o governo do estado doou à prefeitura e a prefeitura fez uma concessão ao sindicato por 20 anos, renovável por mais 20 anos. Ou seja, deu poder para a gente poder dar garantia aos investidores chegarem aqui no recinto de exposição, chegar em Araçatuba e ter longevidade nos seus investimentos e retorno financeiro. A primeira conquista que nós tivemos foi a vinda da BQM para cá. Fizemos um contrato com a BQM, 10 anos de contrato, já realizamos 2 eventos, maior sucesso, um investimento muito grande, nós investimos no geral mais de 8,5 milhões de reais e o que acontece?
o público, a região abraçou a BQM de uma maneira muito legal. E o que a gente tem para os próximos anos, né? Nós temos o maior centro equestre da América Latina e nós temos vários outros eventos. Nós temos outras raças já fechadas com a gente, em exemplo a Paint Horse, estamos em negociações com outras raças. Para quê? Para que aqui seja o maior centro equestre e o maior centro de eventos da América Latina. Por quê? Nós temos localização, nós temos aeroporto internacional, pista dupla, nós temos infraestrutura hoteleira, supermercado, ou seja, Araçatuba é a bola da vez. Com um discurso que equilibra entusiasmo e segurança e que visa destacar ainda mais o setor agropecuário da região de Araçatuba entre os mais promissores do país, o atual presidente do CIRAM foi reeleito para estar à frente do sindicato nos próximos 2 anos. O agronegócio é o momento. O Brasil precisa, o mundo precisa de alimento. Então, alguns estudos dizem que tem que ter um crescimento muito grande de alimento para o mundo. Até esses estudos falam que até 2050 nós temos que crescer um volume muito grande de alimento. E o Brasil é responsável por esse crescimento em 40%. Ou seja, é o país que mais tem que produzir alimento para o mundo. E eu falo que a região de Araçatuba é responsável por isso também. Nós vamos crescer a produção regional. E aonde que a gente pode crescer? A gente não tem condição mais de crescer em área. Não vamos desmatar mais nada, mas nós temos que aumentar a produtividade daquilo aonde nós já produzimos. Então, nós temos, e o sindicato está aqui para isso. Nós temos os cursos do Senar, nós temos parcerias. Nós fizemos um convênio com a universidade, com a Unesp de Ilha Solteira, com a empresa Júnior, que é a Ramo da Terra. Em que? Trazer especialização. Nós vamos ter a parte de consultoria em irrigação, em viabilidade econômica do seu produto, ou seja, trazer a informação para o produtor. E isso vem de encontro com o quê? Aumentar a produtividade por área. Então tudo converge a isso. E o Brasil precisa disso. E a nossa região vai contribuir com essa produção mundial. Da nossa parte, fica a torcida para que essa vocação ao agronegócio perdure por um longo e próspero caminho. O pecuarista sabe da importância da fibra na dieta do rebanho, mas nem sempre temos o pasto ideal. Porém, com a tecnologia da Bricfeno, este problema é passado. Bricfeno é a solução para a fibra efetiva, palatável, digestiva e de alta qualidade o ano todo. Garantia de coxo limpo com 100% de aproveitamento. Faça como milhares de pecuaristas em todo o Brasil. Tenha Bricfeno em sua propriedade. Tire suas dúvidas, acesse bricfeno.com.br ou ligue 34 3281 4860 ou pelo WhatsApp que está aqui na sua tela. Bricfeno, o alimento certo para o seu rebanho. São 7h55. Produtores, agrônomos e técnicos participaram de um curso sobre o manejo de pastagem realizado na Embrapa Gado de Corte. A repórter Kylie Rodrigues acompanhou tudo e, claro, traz as informações para a gente. É hora do quadro Tecnologia e Produção. A demanda de forragem pode apresentar padrões sazonais em razão das épocas de compra e de venda de animais, da estação de monta, parição e da taxa de crescimento dos rebanhos. Mudanças na área de pastagens e no número de animais do rebanho também podem ocorrer durante o desenvolvimento de um projeto de pecuária, visando esclarecer e apresentar soluções aos produtores, que a Embrapa Gado de Corte realizou um curso direcionado às pastagens. O produtor está presente, assim como o técnico, alguns estudantes, e esse curso já é uma demanda antiga. Ano passado nós tivemos um curso um pouco mais específico, que foi de manejo, e esse ano a gente resolveu abordar todo o segmento pastagem. Então nós vamos trabalhar desde a parte de estabelecimento, nós vamos passar pela parte de classificação de solos, adubação, né, a parte propriamente do manejo e até o ponto de vista econômico de quais as consequências de um bom manejo, de uma boa adubação na parte econômica da propriedade. Assuntos relacionados às pragas que têm tido importância econômica, como percevejo castanho, cochonilhas e cigarrinhas, também foram abordados. Ele precisa estar atento para o tipo de solo, o objetivo de produção. E a gente sempre recomenda diversificar a pastagem, trabalhar com 4, 5
cultivares forrageiras para que não tenha risco de um eventual ataque de cigarrinha, se ele tiver um material só. Então, ele ter essa defesa de ter várias alternativas que são importantes no sentido de controle de conviver com pragas e doenças e também atender diferentes categorias do rebanho. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Sabe o Festival Braseiro Entre Cortes que o Daniel de Paula mostrou pra gente aqui na programação e um registro que ele fez numa andança lá por São José do Rio Preto? Aquele que atiças não briga da gente? Pois é, o cara vai mostrar nesse outro registro uma das grandes atrações entre os mais de 1.700 quilos de carne nobre que estiveram no evento. O Butter Ancho. Sabe o que é? Confere aí. O Rafael Boaventura, da Steak 83, de Araçatuba, está aqui no Festival Braseiro, em São José do Rio Preto, e está apresentando aqui uma das grandes atrações desse grande encontro gourmet da carne brasileira. O Butter Ancho. Está aí esse pedaço de carne que é o miolo, o filé do contrafilé, e ele está aqui com uma capa de manteiga. Mas quem vai explicar isso é o próprio Rafael, que é o especialista, e está mostrando essa novidade aqui com carne de Montana. Como é que é o negócio? Qual que é o princípio? E como é que ele foi encontrado, essa questão do Butter Ancho? É uma técnica de maturação. O que nós fazemos? A gente pega o ancho e mergulha ele literalmente na manteiga, para criar uma capa de manteiga nele, servir como proteção para maturação, para a carne não apodrecer. Certo? Nisso eu tenho uma carne maturada durante 30 dias, para a gente poder quebrar toda a fibra da carne, dando ela ainda mais maciez e suculência, e preservando toda a carne, sem você perder, como acontece no processo de dry age. Você já pega a carne pronta no frigorífico, já vem embalada ou não? A peça vem para nós já pré-cortada, certo? A gente porciona ela e a gente faz o preparo do Butter Ancho, que é a parte da manteiga e a parte da maturação dentro de uma câmara fria também, controlando todos os processos, parte de sanitária e tudo mais. Que tipo de manteiga? A sua escolha? É uma manteiga comum que a gente faz um processo, mas esse só indo lá na Steak 83 para apresentar. Aqui no festival você está apresentando a peça inteira, protegida, e está também apresentando os cortes. Na grelha aqui, ela já está sem a capa de gordura, mas na frigideira pode ir com a capa? Pode fazer na frigideira também. Mantém a capa de manteiga, a manteiga vai derreter e você vai regando a carne até o seu ponto desejado. Rafael, e o Montana? O pessoal está aprovando, como é que foi essa escolha, como é que foi essa parceria? Vocês estão trazendo aqui cortes especiais de um abate acontecido recentemente, de animais extraordinários que receberam prêmio. Ajuda bastante? A manteiga potencializa essa genética e a qualidade do produto final? Sim, o animal já é uma carne que tem uma maciez, certo? Já é uma carne de qualidade. O pessoal do Braseiro fechou aí com o pessoal da Montana. Então já é uma carne com uma qualidade a mais. O nosso processo vai intensificar ainda mais essa parte de maciez. Porque a carne, não adianta, às vezes você comprar uma carne ruim, a manteiga não vai fazer, o processo não vai fazer milagre. Então a gente precisa de uma carne de qualidade. E o Montana está te atendendo bem, te surpreendeu? Está atendendo bem, ficou bem bacana. Depois você vai lá, você vai se surpreender também. É top, recomendo. Rafael Boaventura, do Steak 83 de Araçatuba, falando do Butter Ancho, com a parceria do Montana aqui no Festival Brasil. De São José do Rio Preto, São Paulo, Daniel de Paula. Bom demais, né? Como disse Daniel de Paula numa brincadeira depois da outra reportagem, depois de roer o osso o ano inteiro, nada melhor do que terminar com essa iguaria espetacular. Aliás, parabéns ao Braseiro Entre Cortes e ao pessoal do Montana, que apresentou essa grande atração na parceria como festival. O Montana que é sempre parceiro aqui do Canal do Boi em todos os grandes eventos comerciais. Bom, no sábado, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, com transmissão pelo Canal do Boi, a Central Leilões encerra a sua agenda do ano de 2019 com a realização do leilão Dose Dupla. Um evento que reúne os 2 principais leilões de gado de corte da empresa, o Qualidade Total e o Central Pantanal Coxim. Em entrevista ao repórter Gustavo D'Angelo, o leiloeiro João Henrique Campo contou detalhes dessa oferta. Acompanhe.
Nesta última oportunidade do ano, a Central Leilões não poderia fazer diferente se não unir mais uma vez seus dois mais tradicionais remates de gado de corte, oferecendo oportunidades em dobro para você fazer bons negócios. Estou aqui com o João Henrique Campo da Central Leilões. Ô João, conta pra gente como que está a oferta então nesse último remate do ano. Olha, no dia 14, no sábado próximo, os senhores terão a oportunidade de comprar não só animais no Bolsão sul-mato-grossense, mas como o Gustavo falou, na integração dos nossos leilões, teremos oferta também na região norte do estado do Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo. Começamos uma divulgação inicial falando em 3.000 animais, agora já foi superada, então serão mais de 3.000 animais ofertados nessas três regiões: estado de São Paulo, Bolsão sul-mato-grossense e a região norte do estado do Mato Grosso do Sul. Esses animais têm grande potencial, né, João? Para quem que eles são indicados? Olha, nós teremos mais uma vez uma oferta de animais tanto de Nelore quanto cruzamento industrial, fêmeas, machos, temos um lote de bezerros especialíssimo da agropecuária continental, animais indicados para cria, recria e engorda no momento importante da nossa pecuária, né? Um ano importante, um ano onde a nossa agropecuária tomou outros patamares, fechamos com chave de ouro com essa oferta do nosso leilão Qualidade Total junto com o leilão Central Pantanal no Piquiri. É no dia 14 de dezembro, tá todo mundo convidado. É isso aí, dia 14 de dezembro, a partir das 14 horas aqui no Canal do Boi e também na plataforma digital Central Leilões. Mais de 3.000 animais em oferta nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, uma boa parte no nosso Bolsão sul-mato-grossense e uma outra parte lá na região norte. Uma oferta e uma participação especial da Continental com 1.000 animais dessa que é uma das nossas grandes parceiras de gado de corte. Vale a pena ficar ligado. Bom, e agora eu destaco para você mais uma tecnologia oferecida pela CSJ, uma mini fábrica de ração que pode incrementar e muito a produção aí do seu negócio. Acompanhe. O produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção. A gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite, né? Ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece. Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. O equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelado. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos. Te ajuda a reduzir tempo e dinheiro. Bom, vamos para o intervalo comercial, mas no próximo bloco nós vamos falar de uma parceria sobre a Marfrig e o governo do estado de São Paulo, que pretende reativar uma fábrica situada na cidade de Promissão, no interior do estado de São Paulo. Te falo sobre esse assunto daqui a pouco, são 8 horas e 6 minutos, a parada é rapidinha, não sai daí não, volto já. 8 horas, 8 minutos, estou de volta e uma parceria entre a Marfrig Global Foods e o governo do estado de São Paulo pretende viabilizar a reativação de uma fábrica situada em Promissão, uma cidade do interior do estado de São Paulo, que está desativada desde 2015. Vamos saber mais informações sobre este assunto na reportagem do Gustavo D'Angelo. O investimento para a reabertura da unidade da Marfrig de Promissão será de cerca de 600 milhões de reais, que inclui reforma e ampliação da fábrica. A parceria com o governo paulista permitirá que a Marfrig tenha o apoio da Agência de Promoção de Investimento e Competitividade de São Paulo em questões fiscais, de infraestrutura e ambiental. Segundo a empresa, a produção dessa fábrica irá servir de complemento para as operações da unidade de Várzea Grande, localizada no Mato Grosso, e irá produzir alimentos processados derivados de proteína animal e vegetal, atribuída ao canal de food service, ou seja, empanados, embutidos, pratos prontos e marinados. A produção prevista pela Marfrig é de 100 mil toneladas por ano com a nova empresa.
Com a reabertura da fábrica, serão criados 1.700 novos empregos. O prazo para a execução das obras e a volta das operações ao normal é de 3 anos a partir da concretização das negociações. Mais uma boa notícia aí para o setor do agronegócio brasileiro. Bom, e a mão de obra para instalação de cercas muitas vezes é uma preocupação dos pecuaristas. Pensando dessa maneira, a Belgo BKR desenvolveu um equipamento que facilita a mão de obra e trabalha com rapidez e eficiência. Esse equipamento foi apresentado aqui em Campo Grande e o repórter Vinícius Souza foi acompanhar de perto. Que o homem do campo está mudando o seu perfil, ninguém duvida. Mas para acompanhar essas mudanças é preciso levar até as propriedades rurais novas tecnologias que possam facilitar o dia a dia. Uma das principais dificuldades é a instalação de cercas, e foi a partir disso que a Belgo trouxe uma ideia inovadora. A gente tem hoje como uma grande dor do produtor rural a falta e a dificuldade de mão de obra no campo. Além disso, o risco e a segurança no trabalho da cerca. É isso que motivou a gente a desenvolver um equipamento que possa completar e oferecer ao fazendeiro uma nova opção de construção de cercas. A evolução com o passar dos anos mostra que a tecnologia é indispensável para o campo e a fazenda não é apenas uma propriedade, mas sim uma empresa. Imagina no passado aquele fazedor de cerca, o cerqueiro. Esse cara ia acompanhando a cerca com a sua barraca de lona no meio do mato. Isto não é mais aceitável no meio rural. O meio rural está cada vez mais evoluído e ele tem que se adequar às demandas do mercado e às demandas da própria legislação. A primeira demonstração pública da máquina foi realizada na Embrapa Campo Grande. Os pecuaristas puderam ver de perto a formação da cerca com o auxílio do equipamento. A garantia é de 30 quilômetros de instalação em apenas um mês. Dois cerqueiros tradicional, eles trabalham de 2 a no máximo 3 quilômetros de cerca em um mês. Esse equipamento ele tem uma demanda mínima de 30 quilômetros mês, ou seja, um equipamento substitui 15 duplas ou 30 homens. E na verdade não é nenhuma substituição, porque essa mão de obra está tão escassa que o que a gente tem por opção é tentar automatizar o processo produtivo para que a gente possa ter então as cercas, e o que a gente mais espera quando a gente divide um pasto é maximizar a oferta da nossa forragem ao consumo dos bovinos. E para o produtor que faz a integração lavoura-pecuária, uma vantagem. Se a utilização da cerca não for mais necessária, ela pode ser desmontada e guardada ou até levada para outro lugar. Nesse conceito, essa questão da produção e a integração lavoura-pecuária, essa fazenda, ao plantar um pasto e colocar o bovino naquele período de entre-safra ou no ciclo de sua pastagem, juntamente com a agricultura, a gente tem uma máquina que pode fazer a cerca e também tem a capacidade de desmanchar essa cerca, reenrolando o arame que você vai reutilizar no próximo ano e, é claro, sacando os postes. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, o equipamento foi apresentado, mas e na prática? Será que realmente funciona? A Fazenda Pecuária BR, que é uma vitrine de tecnologia na pecuária nacional, testou o novo implemento lançado pela Belgo BKR e substituiu algumas cercas na propriedade pela cerca 100% metálica. Dá uma olhada aí na reportagem do José Cunha, que acompanhou esse trabalho e nos mostra os detalhes. Quando se fala em modernidade, inovação e tecnologia, o projeto Pecuária BR é um dos pioneiros no país. E reconhecendo a qualidade dos produtos Belgo, a direção da fazenda resolveu implantar novas cercas na propriedade, utilizando o novo implemento lançado na Embrapa Gado de Corte. Já estamos com a máquina agora em produção, já a campo, fazendo cerca real para uma fazenda de produção. O que a gente entende é que neste momento que a gente já está nessa fase que a gente chama agora de venda-teste a campo, a gente vai tornar o negócio mais robusto para que ele possa atender a demanda da pecuária, ou seja, uma cerca construída de forma rápida, segura, com a mesma eficiência. Rapidez e eficiência. Essas são algumas das vantagens do equipamento que pode ser utilizado em vários sistemas produtivos. Então a maior, vamos dizer, utilidade, finalidade é usar a integração lavoura-pecuária, porque hoje o pessoal está plantando a braquiária para quebrar o compactamento do solo, que cada vez os maquinários estão mais pesados e isso vai compactando o solo. Então com a braquiária você consegue fazer com que a raiz dela é mais profunda, quebra
compactação. E com essa máquina, o que acontece? Você vai conseguir fazer um cercamento muito mais rápido, muito mais econômico, porque você vai economizar na mão de obra, e depois você consegue retirar esse arame e ainda retirar os postes também com muita agilidade. Cada quilômetro de uma cerca como essa, em arame liso, com poste tradicional de madeira, custa em torno de R$10 mil e leva aproximadamente 15 dias para ficar pronta. Com a multicerca, esse mesmo quilômetro pode ser construído em apenas um dia com o mesmo valor. O implemento foi idealizado e projetado pelo empresário Marcos Hisashi, que visualizou a necessidade de acelerar processos de cercadura em propriedades que trabalham com integração lavoura-pecuária. É a questão da necessidade da integração lavoura-pecuária, né? E onde o pessoal tinha dificuldade de cercar os bois, né? Fazer o piqueteamento, onde são plantados o milho, né? Depois planta junto a braquiária, né? Depois a colheita do milho, solta o gado, só que precisa ser cercado, né? E onde surge essa ideia de fazer essa máquina para você fazer o cercamento rápido e desfazer a cerca rápido também. Quais são os recursos que a máquina tem? A facilidade dele de instalar a cerca, né? Já vai puxando os fios, instalando os postes, né? E na retirada também, ele recolhe o arame e também retira o poste também. Além de agilizar o trabalho na construção das cercas, o uso da máquina diminui custos com mão de obra. A gente sabe que hoje em dia, né, em propriedade, o pessoal tem essa dificuldade de recurso de mão de obra. Quando a gente conversa com o produtor, faz pesquisa, um dos pontos levantados das dificuldades que ele tem é a questão de mão de obra, de manejo em propriedade e tudo. Então, essa parte vem facilitar muito essas confecções de cerca, que, como eu comentei, é fundamental para a produtividade das propriedades. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Legal esse equipamento, né? Fala a verdade, dá uma mão na roda para o produtor que precisa mexer com cerca. Bom, vamos para o intervalo comercial, é o último desta edição e vou dizer para você que logo depois nós vamos bater um papo aqui com o Flávio Venâncio, porque hoje é dia de estreia aqui na programação do Canal do Boi. Às 7h15, horário de Brasília, né? 19h15, horário de Brasília, começa aqui no Canal do Boi o programa Terra Pecuária. Vai mostrar o trabalho de marcas e propriedades que atuam na pecuária de corte do país. Daqui a pouco eu vou bater um papo com o Flávio, que vai dar mais detalhes sobre essa estreia. Fica por aí, volto já. Bom, já estamos de volta e agora você tem mais uma oportunidade de investimento através do leilão judicial da Fazenda Manchúria, que está localizada em Ibiá, Minas Gerais. Vamos saber mais detalhes acompanhando a reportagem do José Cunha. O setor sucroalcooleiro brasileiro destaca-se por sua função como fonte alternativa de energia no processo de substituição dos combustíveis fósseis. Por meio da expansão da cultura da cana-de-açúcar, o desenvolvimento e a modernização do setor sucroalcooleiro tem contribuído incontestavelmente para o fortalecimento do agronegócio brasileiro e, consequentemente, para o crescimento da economia do país. E para quem quer aproveitar o bom momento do setor, a oportunidade de investimento se apresenta através do leilão judicial da Fazenda Manchúria, localizada no município de Ibiá, em Minas Gerais. A propriedade possui 1.272 hectares, numa área que conta com benfeitorias como sede, galpão de máquinas, energia elétrica e 2 represas. A fazenda abriga ainda a destilaria Planalto, que chegou em sua melhor fase a processar 3.500 toneladas dia e gerar 500 empregos diretos. A planta industrial é composta por conjunto de moendas, caldeiras e destilaria para a produção de etanol. A capacidade nominal dos equipamentos é de produção de 300 metros cúbicos dia de combustível, com armazenamento de até 15 milhões de litros. A fazenda foi avaliada em 19 milhões de reais e a destilaria em 5.560.000 reais. Os ativos podem ser adquiridos de forma conjunta ou em lotes individualizados. O leilão se encerra no dia 18 de dezembro, às 14 horas. O imóvel está livre de quaisquer ônus e você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 4950 9660
ou pelo endereço eletrônico www.maisativojudicial.com.br/Carolo. Bom, hoje é dia de estreia aqui no Canal do Boi, logo depois do Jorge Zaidan com Mais Pecuária, a gente estreia aqui na programação o Terra Pecuária, uma atração que destaca o trabalho de marcas e propriedades que atuam na pecuária de corte do país. E para falar sobre esta novidade, estou recebendo o Flávio Venâncio, que é o diretor responsável pelo Terra Pecuária. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Produtor. Bom dia a todos. Fala pra gente como é que vai funcionar, o que é, apresenta o Terra Pecuária para o pessoal do Canal do Boi. Bom, primeiramente, para mim está sendo uma honra estar aqui com vocês, juntando com essa equipe, que tem uma grande história aí. E para nós vai ser um desafio também como outros, né? Focar em trazer um programa de qualidade, buscando informações, sempre focada num trabalho bem direcionado, que é para o pecuarista e para o agronegócio, né? Que é o nosso foco. Bom, vocês já estreiam aqui na programação hoje um especial trazendo informações sobre o Rubico, que sem dúvida nenhuma vai ser um marco na história do Canal do Boi e da Pecuária Nacional, né? Esse é um filme, esse filme conta bem a trajetória dele, tem bastante histórias, desde a época que ele foi buscar a importação. Então eu acho que para muita gente que não teve a oportunidade de assistir, eu acho que são 4 episódios, então para a gente é uma história bem bonita, é uma história que conta bem a história da vida dele, da contribuição dele para o Nelore, né? Então eu acredito que vai dar uma audiência boa e vai ter um conteúdo muito legal para todo mundo assistir. Flávio, você já esteve lá na Índia, já foi participar ativamente dessa história do zebu, dessa chegada do zebu para cá. Como é que foi produzir um documentário como esse? Na realidade, eu tive em 2003, a primeira vez, quando eu trabalhava no programa do Biru, né? Que era um programa também que começou aqui no Canal do Boi, do Sérgio da Ilmara, que eu devo muito a eles. Comecei lá e a gente foi fazer uma primeira vez em 2003. E aí eu tive a oportunidade de ir em 2006, dessa vez eu já fui em carreira solo, né, trabalhando para a minha produtora. É muito emocionante, hoje você está vendo o resultado daquele começo, né? Eu tive a oportunidade de participar um pouco, né? Tive lá filmando as doadoras que trouxeram embriões para cá, e hoje eu vejo essa história sendo contada aí. Claro que o mestre, que são vários personagens importantes que começaram a trazer em 62, começou, né, a segunda produção em 62, mas importante para mim é mostrar que não fui sozinho que começou isso aí, né, esse programa, né, teve várias pessoas envolvidas junto, né, e graças a Deus o programa hoje ele está muito bem, mas por trás disso tem uma equipe muito forte que está comigo desde o começo, né. Então isso é gratificante. Como é que está a expectativa para fazer parte agora da programação do Canal do Boi e o que os telespectadores do Canal do Boi podem esperar do Terra Pecuária? A expectativa é muito grande. A gente lá está muito envolvido, principalmente por ser um programa diário. A gente tem uma equipe grande lá, em termos de... Tem a produtora e tem um programa. O pessoal está animado. Então o Canal do Boi, ele está passando uma energia muito positiva para toda a equipe, que busca sempre trabalhar e querendo o melhor na qualidade de informação, na qualidade de imagem. Então, eu acho que isso é importante para a gente começar a buscar cada vez mais fazer um trabalho mais direcionado à qualidade de imagem, de informação. Então isso para a gente vai ser muito importante e eu tenho certeza que a gente vai fazer muito sucesso aqui com vocês. Legal, Flávio, então reforça o convite para o amigo que está acompanhando a gente ali para essa estreia. Eu queria, mais uma vez, hoje às 19h15, o programa vai estrear e esse episódio é muito emocionante, eu acho que vale a pena.
Um abraço a todos, aos amigos pecuaristas e que estiveram com a gente nessa caminhada. Então, aguardo vocês hoje às 19h15. Valeu, Flávio. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia. Obrigado a vocês. Sucesso para você nessa nova etapa. Muito obrigado. Bom, hoje, logo depois do Zaidan, então, 19h15, você vai acompanhar aqui essa estreia do Terra Pecuária na programação do Canal do Boi. Bom, a gente segue aqui e eu destaco para você que a raiva é uma doença viral silenciosa em bovinos que demora para apresentar os primeiros sintomas. Ela é transmitida pelo morcego da espécie hematófago, que pode ser encontrado principalmente em regiões de mata e pouca iluminação. Vamos saber mais detalhes acompanhando a reportagem do Vinícius Souza. A raiva é uma doença viral e é transmitida para os bovinos, equinos, animais dessas espécies semelhantes, e ela pode demorar de 30 a 60 dias para se manifestar. A gente precisa entender um pouco mais sobre esse contexto, sobre esse assunto, e também levar para o produtor rural informações de combate e prevenção a essa enfermidade. Quem conversa com a gente sobre isso é o professor José Henrique, aqui da Universidade Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Professor, eu começo perguntando como identificar esse problema. É uma doença que acomete o sistema nervoso central dos animais. Então o bovino ele vai entrar em decúbito, fica em opistótono, que seria o pescoço virado para trás, movimentação de pedalagem quando ele estiver deitado, e chega ao óbito rapidamente. E a transmissão, como que ela é feita? Normalmente ela é transmitida por morcegos hematófagos, que são aqueles morcegos que se alimentam de sangue dos bovinos e equinos. Também pode ser de humanos, cachorro, gato, todos os animais. E também poderia ser pela mordedura dos animais contaminados. Por exemplo, um cachorro com raiva morde um bovino e aí transmite a doença. Seriam as principais vias de transmissão do vírus da raiva. E é uma doença que não tem tratamento. Se o animal for acometido, a morte é o destino certo. Não tem tratamento, todos os animais acometidos pela raiva vão morrer, sem tratamento. Como que a gente faz para prevenir essa enfermidade dentro de uma propriedade? Existe alguma técnica, alguma coisa que a gente possa fazer para que ela não acometa os animais? Sim, a principal medida seria a vacinação. Um rebanho vacinado, ele é imune a transmissão da raiva, a não ser que tenha uma falha vacinal, mas isso é muito raro. A vacina ela é segura, ela mantém o rebanho livre da raiva. E um outro método alternativo seria o controle desses morcegos hematófagos em regiões onde tem surto. E isso é feito pelo nosso serviço de defesa sanitária. O diagnóstico a gente sabe que dura aí cerca de um mês mais ou menos para ser apresentado. Enquanto isso, se o produtor tiver essa preocupação de que talvez o animal dele tenha raiva, existe alguma atitude que ele possa tomar para prevenir dentro do rebanho que isso aconteça, que se prolifere para outros animais, ou é uma doença que não é transmissível? Não, se tem um animal com raiva, com a suspeita de raiva, a gente deveria tomar atitude partindo de que realmente fosse raiva, até que se saia o resultado final, definitivo. O ideal seria a vacinação, chamar um médico veterinário e vacinar todo o seu rebanho para que os outros animais não peguem a raiva. E caso seja confirmada a doença, comunicar ao serviço de vigilância da região. Tá certo, então, professor, eu quero agradecer a sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista fica disponível lá no portal sba1.com. Também nas nossas mídias sociais você pode acompanhar a nossa programação. Instagram, @canal do Boi 1, Facebook, Somos Canal do Boi. Manda pra gente a sua dúvida ou sugestão de pauta. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. É isso aí, eu vou encerrando essa edição do Bom Dia Produtor, mais uma vez reforçando o que o Vinícius acabou de dizer para você aí, ó. Mais informações sobre a programação do Canal do Boi e também sobre o agronegócio você tem nas nossas plataformas digitais, www.sba1.com e também nas mídias sociais, no Facebook do Canal do Boi e também no Instagram, @Canal do Boi 1. Desejo a você uma terça-feira show de bola. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, tamo junto em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Até lá, tchau, tchau.